aí, galera, beleza? Tudo bem? Como é que tá vocês? Tudo na paz de Deus? O resultado foi bom? O resultado foi justo? O desempenho do Bahia foi bom também? Vamos bater um papinho? E aí, minha galera, beleza? Tudo bem? Como é que tá vocês na paz de Jesus? Ótima segunda-feira para todos nós, que seja um início de semana muito bom, tá certo? Mas ontem o Bahia jogou contra o Corinthians e eu tenho muito pouco a falar sobre a questão do resultado. É claro que a gente queria um resultado melhor, A gente tem que entender que quando chega ali os 40 minutos, 40 em diante, tudo acontece no futebol, né? E muitos times dão esse vacilo naquela reta final do jogo ali, preocupado com o encerramento do tempo e a manutenção do resultado que favorece uma das partes. Termina aquela equipe ficar o tempo todo e termina tomando o gol, seja ele de virada, ou seja ele do empate, entendeu? Ou aquele gol que matou o jogo 1-0. No caso do Bahia ontem, especialmente eu, que critico o tempo todo, né, a questão de Rogério Ceni, mas eu vou dizer a você o seguinte, que ontem o único erro que eu achei em escalação não foi na entrada do time no primeiro tempo. Foi com a expulsão de Everton Ribeiro e ter colocado Gabriel Xavier. Mas sobre isso eu falo daqui a pouquinho. O resultado em si, primeiro eu vou falar do resultado em si, a gente se aguentasse mais um pouquinho, a gente saía com os 3 pontos. Mas há de convir também que você jogar contra o Corinthians, seja em qualquer lugar, e você ter um homem a menos, abala um pouco a estrutura daquele time que ficou com um homem a menos, que foi o caso do Bahia. Mas eu digo por conta da colocação de Gabriel Xavier para repor aquele local ali, que era de Everton Ribeiro, que Gabriel Xavier é uma outra história, ele queria jogar com 3 zagueiros. Aí você vai dizer o seguinte, quem é que faz poderia fazer melhor aquele papel ali? É você repor alguém daquela mesma função. Você tirou o atacante, que foi Ademir, eu como técnico, colocaria alguém naquela função. Eu perderia meu poder ofensivo, como perdemos, porque foi na retirada de Ademir e o Everton Ribeiro, que tem um passe perfeito. Eu colocaria alguém, não sendo o Gabriel Xavier, mas alguém um pouquinho mais na frente. Ao colocar Gabriel Xavier, que eu tiro um atacante, eu coloco alguém de meia. Eu não colocava alguém zagueiro. Esse foi, no meu entendimento, aonde Rogério Ceni falhou. Mas é muito fácil aqui na cadeira sentado, esperar o resultado do dia seguinte, encontrar as falhas e sair detonando. Na hora que eu tenho que detonar, eu detono. E aquilo que eu falo sempre aqui, de que evite improvisar, ontem nós provamos que eu estou certo quando eu falo isso. O Luciano Juba recebe a bola na intermediária, um pouquinho bem afastado do grande ciclo ali, faz que vai bater com o pé esquerdo, não bateu, deixou um para trás, dá o tapa na frente para bater de novo com o pé esquerdo,
Vem alguém em cima, ele já deixou 2 ou 3 para trás, leva para um pouquinho ali do bico e faz o cruzamento, aonde o Gilberto está. Não era só o Gilberto, tinha mais gente do Bahia ali. Ele vai lá e cabeceia. O que é que eu estou dizendo com isso? Que veja o cruzamento de um lateral esquerdo, que virou uma bola no segundo pau para o lateral direito, que fez o gol de cabeça. E o Bahia entrou em campo com os 2 laterais, um do direito, lado direito, outro lado esquerdo. Gilberto e Luciano Juba. Então, você não pode pensar e estar improvisando em função nenhuma. Se o jogador não serve, diga, olha, Bahia dispense. Agora, se o jogador é da função, você coloca o jogador da função. Confere? É o que eu mais defendo aqui. Ah, você vai dizer assim, mas ele entrou com o Ronaldo. Não, eu não me meto, não. Isso aí é problema dele. Ele colocou o goleiro no lugar de goleiro. Se o goleiro não presta, a gente manda embora. É isso aqui que eu defendo. O que eu não gosto aqui é quando ele fica improvisando, tendo jogador no banco da função. Que em vez em quando ele faz na lateral direita, lateral esquerda, tira Luciano Juba e não coloca Ares, se coloca o Mingo improvisando, vai lá, não bota Gilberto, coloca Gabriel Xavier. É isso que eu mais me reclamo aqui. Repare que as mudanças que foram feitas no segundo tempo, ele colocou o jogador, tirou pau por cacete. O que eu quero dizer, tirou o jogador da função e colocou o jogador da função. Ele foi fazendo as mudanças, repondo as peças mais descansada, que é aqueles que vêm do banco, e tirando os que estavam mais cansados, mas colocando dentro da sua função. E em determinado momento, né, ele foi lá e tirou o Eric Pulga, e já era ali, e colocou alguém para dar mais uma tomada no meio de campo, para fechar um pouco mais, porque Eric Pulga realmente já tinha dado algumas jancadas no segundo tempo, com 10 jogadores, e já demonstrava um cansaço, e o campeonato é longo. Na minha avaliação, o time do Bahia se comportou bem, sentiu muito pouco a expulsão de Everton Ribeiro. Aí você vai dizer, mas você falou que ele colocou lá atrás Gabriel Xavier. Eu estou me referindo que poderia ser outro do meio de campo ali. Tirar Edemir, ou tirar Lúcio, ou tirar Eric Pulga, é uma opção que você tem que refazer. Mas o que eu me refiro é dentro do meio de campo ali, ele colocasse alguém do meio de campo, como colocou nas mudanças, jogador de meio de campo, como o Eric e outros mais. O resultado, nós queríamos realmente o triunfo. Mas ao frigir dos ovos, foi justo pelo que a gente apresentou depois da expulsão. Nós fomos um time que, antes da expulsão, às vezes marcava 2 em cima de 1 até 3, roubava essa bola, ia para o contra-ataque, né? Aí vai dizer assim, mas tem que estar mais tranquilo, tem que ter mais perfeição. Não, é o início de campeonato, seja Bahia, ou seja Corinthians, ou qualquer outro. E aquilo que eu falei, que quando o time joga dentro de casa, né, e principalmente na largada do campeonato, tem na cabeça do torcedor, que dentro de casa nós temos que ganhar, o psicológico do atleta que vê no torcedor isso, e o atleta que diz o seguinte, nós temos que largar sempre na frente no campeonato. Tudo isso traz um fator psicológico para uma estreia do campeonato. Mas essa estreia já passou. Temos jogadores experientes, capacitados, jogador rodado, que vive grandes emoções, grandes jogos. E isso a gente sabe que lá na frente a gente vai trabalhar para isso. O Corinthians encontrou dificuldade, e muita dificuldade para chegar na área do Bahia, bem postada, os 2 laterais subindo, dando apoio aos nossos 2 pontas. Nosso zagueiro ali atrás, o Mingo e o Canives, acompanhando esse bloco, quando subia, diminuindo o espaço de campo para o Corinthians, que, apesar de tocar a bola tão bem, muito bem, mas viu no time do Bahia um time sólido, um time de qualidade, e que, com isso, no resumo, no frigir dos ovos, com um jogador a menos, o resultado, a gente queria melhor.
mas há de dizer que foi justo. É isso? Quem ali não pensou aos 5 minutos do segundo tempo, com a expulsão de Everton Ribeiro, que ia desmoronar tudo? Não desmoronou. O Bahia continuou fazendo o seu jogo, recuou um pouco e marcou o Corinthians no seu campo e aproveitando os contra-ataques. Na velocidade de Eric Pulga, né? Eric Pulga, que voltou um pouco mais para ali para o meio de campo, para dar esse suporte, para segurar um pouco o lateral direito do time adversário. E Lúcio, que também voltou um pouco para povoar um pouco no meio de campo, depois da expulsão. Mas o Bahia não deixou de ser agressivo. O Corinthians ficou muito preocupado. Até o pessoal dizia, olha, se vacilar, ele vai chegar na cara do gol, o pessoal do Bahia. E chegamos algumas vezes. Mas nos faltou, né, ali a tranquilidade para que a gente pudesse definir e fazer os 2-0. Aos 43, 44, surge o gol do empate e mais 7 minutos. E o resultado, no final, foi 1-1, né? E que vem os próximos jogos. Eu acho que fizemos um jogo bom, um jogo aceitável, o resultado nós queríamos melhor, mas no frigir, na circunstância do jogo de ontem, eu acho que deu para tirar de letra. Lembra que eu sempre falo que às vezes a gente ganha um jogo e é vaiado? E às vezes a gente perde um jogo e é aplaudido? Ontem a torcida do Bahia aplaudiu o time, mesmo timidamente, mas parte da torcida disse, olha, valeu a luta. Então a torcida entendeu, eu como torcedor entendi, que esquecendo um pouco o resultado, mas dedicando no psicológico de cada torcedor, que valeu a luta do time do Bahia. Que em nenhum momento foi um time covarde, foi um time frouxo. Ao contrário, foi um time aguerrido, um time forte, disputando cada bola, a cada momento. E o Corinthians sentiu isso, que ameaçou muito pouco o Bahia. Tá certo? Vamos ver como é que está a classificação do campeonato? A gente vai ver aqui a classificação do campeonato. Não, deixa eu ver aqui, eu não vou ouvir Rogério Ceni. Deixa eu ver outra coisa aqui. É o seu pensamento, Rogério, eu já falei aqui, porque... Pronto, a gente vai aqui para... O próximo jogo do Bahia vai ser com o Santos, lá na Vila Belmiro, domingo, pelo Campeonato Brasileiro, às 20h30. Certo? Domingo, o Bahia enfrenta o Santos, lá na Vila Belmiro, às 20h30, no domingo. No meio de semana, o Bahia tem a Libertadores, que vai jogar com o Internacional. Aí é outra história, é outro campeonato, é uma outra motivação. Certo? Então vamos aqui para a gente ver como é que ficou a classificação. A classificação do Campeonato Brasileiro ficou assim na primeira rodada, que ainda não encerrou. Falta Ceará e Bragantino. Vou fazer um questionamento aqui, que a gente começa a questionar. O Fortaleza é o primeiro, ó, tá vendo aqui? Pela questão aqui, Fortaleza é o primeiro, tal. O Bahia é o 9º colocado, com 1 ponto, e o Corinthians é o 6º colocado, com a mesma quantidade, com tudo direitinho. Então, todos os times que empataram, que é do Corinthians para baixo, por que colocou o Corinthians? Eu queria conseguir entender, porque o Corinthians é o 6º. Ah, mas poderia ser qualquer um. Poderia ser o Flamengo, poderia ser o Internacional, poderia ser o Bahia, poderia ser o São Paulo, mas aqui a gente vai pelo critério que é outro. Aqui você tem Botafogo, que empatou, né? E tem o Bahia também que empatou. Partindo do princípio da ordem alfabética, e todos na minha igualdade, da mesma igualdade, era para o Bahia estar em primeiro e Botafogo aqui, Bahia em 6º e o Botafogo em 7º. E não Corinthians e Flamengo. Não vem aqui, eu não sou otário e não como esse reggae, tá bom? Por ordem alfabética, todos com 1 gol, todos empatados. E o Botafogo era para estar no 7º e o Bahia em 6ª colocação, e não Corinthians e não Flamengo. Porque pela ordem alfabética, A, B, que é Bahia e Botafogo, e o C é Corinthians. Ninguém aqui é idiota.
Não começa a levantar a bola, não. Tá bom? Que eu estou aqui de olho em vocês. Então é isso, galera. Eu acho que valeu a pena o jogo de ontem. Eu acho que demonstrou para mim, como torcedor, que essa pegada é a pegada do Bahia. O time do Corinthians é um time, não precisa dizer que é um time muito bom, mas que no dia de ontem o Bahia jogou muito bem para a sua estreia. O resultado poderia ser melhor, poderia, só dependia de 8 minutos, mas o futebol é isso aí. Mas no frigir dos ovos, o empate há de convir pela circunstância do jogo, quando aconteceu a expulsão, há de convir que também foi justo. A única coisa que eu percebo no dia de ontem, que eu percebi no dia de ontem, foi que eu não botaria Gabriel Xavier. Tirar o jogador de frente, tá certo. Repor o meio de campo e não colocar mais um zagueiro. Esse foi meu ponto de vista. Mas no restante, tudo perfeito. É o que eu defendo. Temos 3 goleiros. Quem ele colocar não me interessa. Nós temos 2 laterais direito. Quem ele colocar não me interessa. É Ares e Gilberto. Nós temos 2 laterais esquerdo, né? Luciano Juba e Iago Burducho. Quem ele colocar, não tem nada a ver. Então, colocando o jogador na sua função, preparando para um campeonato complicado e os jogos que vem pela frente. E não você criando improvisação, que você cria insatisfação no grupo. Eu sou lateral direito e vejo o zagueiro jogando lateral direito. O outro também no banco, lateral direito, e vejo o zagueiro jogando. Aí causa insatisfação para quem está assumindo que todo mundo é ali amigo. E esses 2 aqui que estão no banco, que é da função, dizem, que porra é essa? Fica difícil assim. Entendeu? Então o que a gente quer é que troque pau por cacete. Tire ali o lateral esquerdo e bota o lateral esquerdo. Tira o lateral direito e bota o lateral direito. Tira o zagueiro, coloca o zagueiro. Tira o goleiro, escolha qual é o melhor, coloca o melhor. Centroavante é centroavante. O jogo, ponta direita é o ponta direita, o ponta esquerda é de Pulga, e ali é assim. Meio de campo é feito com Jean Lucas, é com Caio Alexandre, com Everton Ribeiro, com Cauli, ou com Eric, ou com outros. Use a função de cada um que dá tudo certo. Agora, não invente improvisação, não invente nada, porque ninguém suporta isso. Agora, se o jogador que é da função não sai bem, não é um bom jogador, não interessa para o Bahia, dispensa e manda embora. Agora, o que não é justo é ficar queimando o jogador, colocando o jogador que não é na função para jogar em outra função e deixando o cara que é da função no banco, ansioso para poder entrar para jogar e ver o companheiro tomando o lugar dele. Ele fica insatisfeito porque ele gostaria de estar se apresentando, porque a contratação dele foi para aquele lugar. Então, um abraço a todos vocês, né? Obrigado. Deixa eu ver aqui. Pronto. Então, a gente espera que a gente possa fazer, na quinta-feira com o Internacional, um bom jogo e sair com resultado positivo. Tá bom? A fonte nova. Então, o que eu quero dizer para vocês é que o campeonato é longo. E que a gente espera que a postura do Bahia seja uma postura variada a depender de cada jogo. Não seja previsível com o mesmo time. O que é previsível com o mesmo time? Você botar o mesmo time para jogar e ser aquele mesmo time, aquele mesmo jeito, aquela mesma coisa. De vez em quando, você tem que inovar. Uma outra coisa para finalizar. No dia de ontem, quando o Edemir saiu, se vocês observar bem, Eric Pulga, ele passou até ser ponta direita. Ele era um jogador que já não tinha mais a função dele lado esquerdo. Ele passou a ocupar os 2 lados, passou a ocupar ali, ele fez um revezamento com o Lúcio Rodrigues. Ele quis dizer para o time do Corinthians, se você pensa que eu estou aqui do lado esquerdo, eu posso estar lá também. Então não suba não que eu vou estar lá também. Ele estava dizendo aqui como um cara que estava segurando um pouco o para-brisa da defesa do Corinthians, quando ele podia. Mas quando ele cansou, não teve mais jeito. Tá bom? Então, obrigado a todos vocês, boa sorte e retornaremos com outro bate-papo.